Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição número 16, meus irmãos. A humildade faz perdoar. Devemos nos lembrar que nós estamos na seção da revista que fala sobre a vida e o ministério de Jesus nos Evangelhos e que serão 26 lições. Essa é a número 16. Cujo tema é esse, a humildade faz perdoar. E tem 3 textos sugeridos aí na nossa lição para considerar, mas eu quero me deter apenas em um, que é o que fala sobre essa questão do perdão. E o texto é Mateus 18, de 21 a 35, onde nós vamos encontrar a parábola do credor incompassível, ou a parábola sobre um servo que se recusava a perdoar, tá? E hoje também eu vou me permitir fugir um pouquinho do comentário da revista e fazer uso de um muito bom estudo sobre esse texto que foi escrito há muito tempo atrás por J.C. Ryle. Então vamos primeiramente à leitura do texto, Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer a conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então está aí, meus irmãos, o texto, né? E vamos falar sobre a questão do perdão, né? Está aí a parábola do servo que não queria perdoar. E a partir daqui, meus irmãos, tudo que eu disser para os irmãos, a não ser com algum comentário meu que eu faça em um momento ou outro, né? Será extraído do texto, como eu disse, de J.C. Ryle, escrito há muito tempo atrás, né? E ajuntado aqui num livro intitulado Meditações no Evangelho de Mateus. Faz parte da nossa biblioteca da nossa igreja. Então vamos lá aos comentários acerca desse texto. Nesses versículos que acabamos de ler, meus irmãos, Jesus abordou sobre um assunto de máxima importância. O assunto é como devemos perdoar as ofensas. Nós vivemos, irmãos, em um mundo maligno e é inútil esperar que consigamos escapar dos maus tratos, por mais cuidadosamente que nos comportemos. Então,
saber como nos conduzir quando somos maltratados, quando formos maltratados, é algo importantíssimo para as nossas almas. E o texto aí traz um ensinamento, um dos ensinamentos para nós sobre isso. Como é que nós vamos nos conduzir quando somos maltratados? Falando aí sobre a questão do perdão, né? Em primeiro lugar, aí nesse texto, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele estabeleceu uma regra geral. E a regra geral é de que nós devemos perdoar as pessoas ao máximo. Devemos perdoar as pessoas ao máximo. Foi o apóstolo Pedro, não era apóstolo ainda, era o discípulo, né? Que apresentou a seguinte indagação para Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aí, em resposta, Jesus lhe disse assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E, obviamente, meus irmãos, que essa regra aqui estabelecida por Jesus, a regra de que nós devemos perdoar as outras pessoas ao máximo, né? Ao máximo, ela precisa ser interpretada, entendida com sobriedade, tá? Para não ficarmos pensando errado. Jesus não quis dar a entender aqui, quando ele diz, olha, perdoa as pessoas 70 vezes 7. Ele não quis dar a entender que as transgressões contra as leis desta terra, as leis humanas, as transgressões contra a boa ordem social devam ser desconsideradas e passadas em silêncio. Ele também não quis dizer que nós devemos permitir, porque nós devemos perdoar, né, ao máximo as pessoas. Isso não quer dizer, ele não quis dizer que nós devamos permitir que as pessoas cometam furtos, cometam assaltos e fiquem impunes. Não. Tudo que Jesus quis dizer aqui é que nós devemos manter uma atitude geral de misericórdia, disposta a perdoar os nossos irmãos e semelhantes. Precisamos tolerar muita coisa e suportar muitas injustiças ao invés de logo entrarmos em conflitos com os nossos ofensores, né? Aqueles que nos maltratam, né? E de igual modo, meus irmãos, nós devemos repelir tudo que tem aparência de malícia, contenda, vingança, retaliação. Isso não deve fazer parte do nosso comportamento. Sentimentos dessa ordem, né, de contenda, de vingança, de retaliação ao invés do perdão, não servem para nós, servem somente para os incrédulos. Mas no caso de qualquer discípulo de Cristo, esse tipo de comportamento é totalmente indigno, né? Quão mais abençoada seria, meus irmãos, a nossa vida nesse mundo, a nossa vida de todo mundo, né, nesse mundo, se essa norma ditada aí por Jesus, a norma do perdão, fosse mais largamente reconhecida e obedecida. Quantas das coisas ruins que sobrevêm à humanidade são ocasionadas por disputas, por querelas, por ações judiciais e por uma tenacidade obstinada, né, quanto àquilo que os homens costumam intitular de meus direitos. Eu estou dentro do meu direito. Quantos conflitos entre os homens poderiam ser evitados se ao menos os homens se dispusessem mais ao perdão e desejassem mais que a paz imperasse? Nunca nos deveríamos esquecer de que nenhuma fogueira pode continuar queimando sem que se coloque lenha. Para que ela continue queimando, tem que colocar mais lenha, né? E de igual forma, são necessárias duas pessoas para que se inicie uma briga. Portanto, que cada uma das duas pessoas resolva, pela graça de Deus, que não contribuirá para que a briga tenha início e muito menos para que ela prossiga.
Antes, meus irmãos, nós devemos resolver pagar o mal com o bem e a maldição com a bênção, dissipando assim toda inimizade e transformando os nossos adversários em amigos, né? Era uma excelente qualidade de um arcebispo lá do passado, chamado Kramer, disse dele, né? Que quando alguém chegava a ofendê-lo, alguém ia para ofendê-lo, para tentar ofendê-lo, mas ele tratava a pessoa com tanta cordialidade, com tanto espírito de perdão, de compreensão, que aquele que chegava-se a ele para ofendê-lo, acabava por sair dali amigo dele, tornando-se amigo dele. Então, em primeiro lugar, temos essa regra geral estabelecida aí por Jesus, né? Nós devemos perdoar as pessoas ao máximo. Em segundo lugar, aí nesse texto, meus irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele nos supriu com dois motivos poderosos para exercitarmos um espírito perdoador. Ele apresenta aí para nós dois motivos poderosíssimos para nos incentivar a exercitar um espírito perdoador. Jesus contou aí a história de um homem que devia uma gigantesca quantia ao seu senhor, mas como ele não tinha com o que pagar, chegado o momento da prestação de contas, o seu senhor compadeceu-se dele e perdoou-lhe a dívida. E Jesus continuou dizendo que esse mesmo homem, após haver sido perdoado, encontrando-se com um companheiro seu que lhe devia uma importância bem menor, insignificante, comparada àquela que ele devia, recusou-se a perdoá-lo. Além disso, aquele servo exigiu que o seu conservo fosse preso, fosse lançado no cárcere, não querendo dispensar a mínima parcela de dívida. E, finalmente, conforme Jesus falou aí, contou, o castigo sobreveio àquele servo cruel que não se dispunha a perdoar. Porque após lhe ter sido mostrada misericórdia, ele também deveria ter se mostrado misericordioso para com o seu semelhante. E Jesus conclui a sua parábola com as seguintes palavras impressionantes. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Então, nós temos aí dois poderosos motivos para exercitar um espírito perdoador. E o primeiro desses motivos, meus irmãos, é a lembrança de o quanto todos nós precisamos ser perdoados diante de Deus. Dia após dia, nós caímos em muitas transgressões e ficamos muito aquém, muito antes daquilo que nós deveríamos ser. E constantemente deixamos de fazer o que deveríamos fazer e fazemos aquilo que nós não deveríamos fazer. E então, dia após dia, nós solicitamos de Deus misericórdia e perdão. As ofensas que outras pessoas têm praticado contra nós são coisas desprezíveis em comparação com as nossas gravíssimas ofensas contra o Senhor, contra o nosso Deus. Sem dúvida, meus irmãos, não condiz com a nossa condição de pobres criaturas, pecaminosas como somos, mostrar-nos excessivamente severos, fazendo cobrança por causa de pequenas falhas que os nossos irmãos na fé cometem contra nós, ou mostrando-nos inclinados a não perdoá-los prontamente. E o segundo motivo apresentado aí por Jesus é a lembrança acerca do dia do julgamento final, juntamente com o padrão que será utilizado naquele dia, acerca de todos que forem julgados. Naquele dia não será dado perdão para indivíduos que não se dispuseram a perdoar os seus semelhantes. Esses indivíduos, na verdade, não estão aptos para viver no céu. Não seriam capazes de dar o devido valor a um lugar de habitação no qual a misericórdia é o único título de posse. Um local em que a misericórdia é o tema de um cântico perene. Sem dúvida, se nós estamos planejando
ser um daqueles que estarão de pé à direita de Jesus quando ele se sentar em seu trono de glória, então teremos de aprender a ser perdoadores enquanto ainda estamos nesse mundo. Obviamente que com isso não estou querendo dizer que seremos salvos nessa base. O que eu estou querendo dizer é que quem é salvo, ele é alguém que perdoa, né? E ele perdoa por essas razões aí apresentadas por Jesus. Queremos dar provas de que fomos realmente reconciliados com Deus, lavados no sangue de Cristo, nascidos do alto pelo poder do Espírito Santo e feitos filhos de Deus por adoção em consequência da graça divina. Então não nos esqueçamos desse passo bíblico. Seguindo o exemplo dado por nosso Pai Celestial, disponhamos-nos a perdoar os nossos ofensores. Fomos ofendidos por alguém? Devemos perdoar essa pessoa, agora mesmo. E conforme alguém comentou, deveríamos perdoar pouco a nós mesmos e muito aos outros. Pretendemos, meus irmãos, ser elementos benéficos à humanidade? Queremos exercer influência positiva sobre os nossos semelhantes para que percebam o quão excelente é a fé cristã? Então, não nos esqueçamos dessa orientação de Jesus, dessa passagem bíblica, né, sobre o perdão. Queremos desenvolver-nos pessoalmente na graça, tornando-nos mais santos em toda a nossa formação e em nossas palavras e obras. Então, não nos esqueçamos dessa passagem, desse texto, dessa palavra de Jesus. Nada entristece tanto o Espírito Santo e obscurece tanto a alma quanto deixar-se o indivíduo levar por um espírito rixento, de rixa, né? E pelo temperamento que não se dispõe a perdoar. Sejamos humildes, meus irmãos, e estejamos dispostos a perdoar uns aos outros. Quantas vezes? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar ao máximo. Que Deus abençoe. Amém.